aí? E no zero tem derivada? Bem, vamos tentar usar a nossa proposição. Se o limite da derivada for o número real, a f é diferenciável no zero. Mas antes, para usar essa proposição, eu preciso ter a continuidade no zero. Tá? Será que eu tenho a continuidade no zero? Veja. Será que eu tenho a continuidade da função f no zero? Será que eu tenho a continuidade no zero? Tenho. Quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? Isso é o limite de x2 vezes o seno de 1 sobre x com x tendendo a zero, que é zero pelo teorema do confronto. Sabe por quê? Porque se você pegar x2 vezes o seno de 1 sobre x, isso é em módulo, é maior ou igual a zero e é menor que ou igual a x2. Qualquer que seja o x diferente de zero. Então você aplica o teorema do confronto aqui. Qual é o limite de zero? Zero. Qual é o limite de x2? Zero. Então o que está no meio, o limite em módulo é zero. Se o limite em módulo é zero, tirando o módulo, o limite também é zero. Então esse limite aqui é zero. E quem é zero? Quem é? É o f de zero. Esse limite é zero, que é zero pelo teorema. Eu gosto de chamar de teorema do confronto. Tá? Pelo teorema do confronto foi isso. Então, assim você tem, ó, quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? É o f de zero. Então, a função f é contínua no zero. Tá bom? Então, vou usar a minha proposição. Eu vou lá. Vou para o limite de quem? Da derivada. Se o limite da derivada no zero for um número real, a função vai ser o quê? Diferencial no zero. Acontece que a derivada não tem limite no zero. Veja que quem é a derivada da f em x, ó. Veja aqui, ó. Perceba que o limite com x tendendo a zero, ó, quem é a derivada? Quem é, ó? Derivada é isso aqui, só que você olhar para essa expressão, quem é o limite com x tendendo a zero? De 2x vezes o seno de 1 sobre x. Vai dar zero. Também pelo teorema do confronto. Tá certo? Por quê? Pois, tá? 2x em módulo, 2x vezes o seno de quê? De 1 sobre x em módulo. Isso é maior que ou igual a zero e é menor que ou igual a 2x em módulo. Porque o seno está entre menos 1 e 1. Isso, qualquer que seja o x diferente de zero. Aí você aplica o teorema do confronto. Quando é que está o limite aqui? Quanto é o limite aqui? O que está no meio em módulo tem limite zero. Mas se em módulo tem limite zero, tirando o módulo também tem limite zero. Então esse limite aqui existe ao número real. Tá? Agora, perceba isso. Esse limite é zero. Tá? Esse limite é zero, pois, qualquer que seja x. Mas eu vou botar um mas aqui, que é o... Tá? Mas não existe, nós já sabemos,
que não existe o limite de quê? Do cosseno de 1 sobre x. Com x tendendo a zero. Esse limite aqui não existe. Eu chego numa contradição se eu supor que esse limite existe. Eu chego, tá certo? Se eu supor que esse limite existe, que é um L, eu vou chegar que esse L pode ser 1, esse L é igual a 1, e também é igual a zero. Porque aí eu uso aquela minha proposição. Se duas funções coincidem, tá? Num conjunto do qual P é ponto de acumulação, e uma delas tem limite em P, a outra tem limite em P, os limites são iguais. Eu consigo isso aqui, eu já fiz isso. Essa função não tem limite. Não existe o limite. Se esse limite é zero e não existe esse limite, logo não existe o limite da diferença. Se não existe o limite da diferença, não existe o limite disso aqui. Desculpa. Como não existe o limite disso aqui, não existe o limite da soma das duas. Tá certo? Logo, não existe o quê? O limite dessa expressão somada com essa. Ou seja, não existe o limite da derivada. Então, eu não posso usar a proposição que eu coloquei para vocês hoje, para calcular a derivada no zero. Eu não posso ir por aí. Não há como. Vocês entenderam? Ou seja, eu não posso nem concluir que não há derivada no zero. Porque essa função tem derivada no zero. E aí vai sair pela... Só me resta uma coisa. Para eu analisar a derivada no zero, só me resta uma coisa. O quê? A definição. Tá? Tá? E pela definição, vamos ver. Ó. Tá? Vou botar um entretanto aqui para... Entretanto, ó, não existe esse limite. Entretanto, tem um N aqui, né? Entretanto, vamos lá, quem é o limite com o x tendendo a zero de quê? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Quem é? Esse é o limite com x tendendo a zero de quem? F de zero é zero. E quem é f de x com x diferente de zero? Quem é? x2 vezes o quê? O seno de 1 sobre x dividido por x. Isso dá o quê? Dá o limite com x tendendo a zero de quem? De x vezes o seno de 1 sobre x. De novo, pelo teorema do confronto, esse limite é zero. Por quê? Porque quando você pegar x vezes o seno de 1 sobre x em módulo, isso é maior que ou igual a zero, que é menor ou igual ao módulo de x. Beleza? Tá certo? Beleza? Então, aplica o teorema do confronto. Isso aqui tem limite zero, isso aqui tem limite zero. O que está no meio em módulo tem limite zero, tirando o módulo tem limite zero. Então, o que é que isso diz, hein? Que é que a existência desse limite, ele sendo zero. O que é que isso diz? Que a f é diferenciável no zero. Daí, a função f é o quê? É diferenciável no zero, com derivada de f em zero igual a zero. Então, essa função, ela é uma função diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Mas observe, no zero não há o limite da derivada. Entretanto, ela é diferenciável no zero.
Então, não é verdade que se tem derivada, a derivada é o limite da derivada. O que é verdade é, se a f é contínua num ponto e a derivada tem limite sendo um número real nesse ponto, a função tem derivada no ponto e quem é a derivada? É o limite da derivada. Tá certo? Vocês entenderam aí? Então você tem, portanto, qual é a conclusão? Portanto, a função f é o quê? Diferenciável. A função f é diferenciável, ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. E quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da f em x é zero, se o x é igual a zero. E se o x é diferente de zero, quanto é? Tem uma vírgula aqui, ó. Uma vírgula aqui. E se o x é diferente de zero, quem é a derivada? Quem é? 2x seno de quê? De 1 sobre x menos o cosseno de 1 sobre x. Isso se o x for diferente de zero. Mas repare, vou reforçar esse exemplo, vou enfatizar. O limite da derivada no zero não existe. Entendido? Então pronto. Agora, vejamos, recordemos a seguinte definição. Que? Tem. Segunda chamada, sexta-feira. Tá? Ó, sexta-feira, 2 da tarde. Não, vai ser no bloco 918. Esse bloco aí, em frente. Esse bloco novo, terceiro andar. Ó. Tá? É só lembrar aqui, ó. Sejam. Definição da função de sejam f uma função e ômega o seguinte conjunto. O conjunto formado, tá? O conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável, tal que f é diferenciável em x, tá? Sendo o ômega diferente do vazio, a função derivada de f, a função derivada da função f, é a função denotada por f'. Estou revendo o conceito de função derivada e dada por domínio de f', quem é? É o ômega, e a derivada da f em x é o limite com u tendendo a x do quociente de Newton da função f, o limite em x do quociente de Newton da função f em x. Isso, qualquer que seja x pertencente a 1. Essa é a derivada, não esqueça. Você não pode esquecer o que é a derivada. Não importa como você calcule, que fórmula você use, mas quando você está calculando a derivada, você está calculando esse limite. É essa definição que te permite calcular vários limites complicados, como o limite da última questão da prova. É pura definição.
Tá certo? Se você for fatorar, você vai chegar no resultado, mas vai ter muito mais trabalho, porque você já tem as fórmulas de derivação ao seu favor. Então, se você reconhece aquele limite como uma derivada, usa as fórmulas de derivação e aí você tem um limite, certo? Isso é o princípio de resolução da última questão da prova. Então, a derivada é isso. Ok, pessoal? Então, observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Olha essa função aqui, ó. Olha essa função aqui. Seja f de R em R a função dada por, tá? F de x igual a x2 se o x é racional e menos x2 se o x é irracional, tá? Essa função, ela não é contínua em x, qualquer que seja o x diferente de zero, tá? Dado x diferente de zero, dado p diferente de zero, f não é contínua em p. Porque o p, se o p é diferente de zero, o p é ponto de acumulação tanto dos números racionais como do conjunto dos números irracionais. Então, se a f tem limite em p, e é um número real, esse número real tem que ser o limite de x2 com x tendendo a p, e tem que ser o limite de menos x2 com x tendendo a p. Aí o L vai ser P2 e menos P2, por causa daquela proposição. Se duas funções coincidem num conjunto do qual P é ponto de acumulação, e uma delas tem limite em P, e as duas têm limite em P, desculpe, e as duas têm limite em P, os limites necessariamente são iguais. Se eu enunciei diferente disso antes, eu enunciei errado. O enunciado é o seguinte: se duas funções coincidem num conjunto P, se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite em P, então os limites são iguais, tá? Então, se o limite é L, se eu assumir que a F tem limite L em P diferente de zero, como a F é x2 nos racionais e P é ponto de acumulação dos racionais, o limite da F em P tem que ser o limite de x2 em P, que tem que ser P2. Do mesmo modo, o limite da F em P tem que ser o limite de menos x2 em P, que é menos P2. Aí você vai concluir que P2 é igual a menos P2, o que é um absurdo. Então a F não tem limite em P, qualquer que seja P diferente de zero. Isso acontecendo, a F não é contínua em P. E se ela não é contínua em P ela não é diferenciável. Isso é um exemplo de uma função que tem derivada só num ponto. Tá? Perceba que, ó, perceba que se você for calcular esse quociente aqui, ó, f de x menos de zero sobre x menos zero, isso é x2, isso é f de x sobre x, porque f de zero é zero, né? 0 é 0, 0 é racional, f de 0 é 0 ao quadrado. Então, quando você calcula esse quociente vai ser x, se o x está em Q, e vai ser o quê? Menos x, se o x não pertence a Q. Logo, morreu. Quem é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos 0?
com o x tendendo a zero. Olha, se o x é racional, isso dá x. Se o x é irracional, isso dá menos x. O limite vai dar quanto? Vai dar zero, não tem jeito. Então, o limite dá zero, é um número real. Qual é a conclusão? A função f é diferenciável em zero, com derivada da f em zero é zero. Assim, pessoal, você tem a seguinte conclusão. Quem é esse conjunto aqui, esse conjunto ômega, que é o domínio da derivada, para essa função f aqui? Quem é? É o zero, ou seja, essa função tem derivada só num ponto. O domínio da derivada, quem é? É esse conjunto aqui. Então, essa função, ela está definida, a derivada está definida, o seu domínio é um conjunto unitário,